vocês. Quero te convidar para essa manhã, mais uma vez, termos um contato com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é maravilhosa e a gente tem tentado tirar lições práticas para a nossa vida. A mensagem de hoje, já há bastante tempo, eu tinha muita vontade de poder tratar este assunto com você. Então hoje nós vamos fazer um sermão temático. Eu escolhi um tema para nós conversarmos sobre este tema. E eu entendo que é importante nós falarmos sobre este tema. É um tema que tem sido motivo de perguntas, de questionamentos em muitas pessoas nesses últimos meses. E nós, como igreja, precisamos relembrar. Então hoje o meu sermão vai ser meio modo aula. Pode ser, não? Então nós vamos usar bastante a Bíblia. Eu vou pedir para você poder estar comigo aqui numa jornada pela palavra de Deus. Algumas coisas que eu vou falar, você já sabe, pastor, mas eu já sei sobre isso. Eu sei. Muitas vezes nós estamos na igreja e vamos ouvir coisas que nós já sabemos. Mas Deus, Ele quer que você relembre sobre este assunto, até para você tomar novas decisões sobre a tua vida. E ao terminar a mensagem de hoje, eu tenho certeza que o seu coração vai estar mais pertinho de Jesus. Se você tiver dúvidas depois, só nos procurar, estamos aí para poder ajudar vocês. Vamos juntos? Podemos? Vou começar com um texto que está lá no livro de Lucas. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas. Nós vamos começar a nossa caminhada pelo texto da palavra de Deus, baseado nessa história. O Esdras, aumenta o meu retorno para mim, por favor, para que eu consiga. Obrigado, amigo. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler o verso 10. Vamos relembrar uma história não tão falada, não sei porquê. Eu não lembro de ter ouvido um sermão sobre essa história até hoje. Mas, com certeza você já ouviu esse sermão, essa história, já leu essa história em alguns momentos. Nós vamos juntos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Qual é o melhor dia da sua vida? Melhor dia da sua vida. Você acha que o melhor dia da sua vida já aconteceu? Ou o melhor dia da sua vida ainda vai acontecer? O melhor dia da sua vida já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Eu preguei há pouco tempo atrás, eu fiz uma série aqui nos domingos chamada Horizonte. E nessa série eu deixei muito claro de que o melhor dia da sua vida não vai acontecer, nem já aconteceu. O melhor dia da sua vida está acontecendo. O melhor dia da sua vida é hoje. Porque se você não tem outro dia, você só tem hoje. Lá no passado já foi. O futuro, só Deus sabe. O melhor dia da sua vida precisa ser hoje. Mas a Bíblia fala ainda mais sobre esse tema. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. E é sobre isso que nós vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos ler juntos o texto? Então vamos lá. Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim. Num sábado, que dia? Eu gosto de construir o sermão com você, tá? Então, não me faça passar vergonha, tem muita visita hoje. Vamos lá. Num sábado, que dia? Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já, quantos anos? 18 anos. E ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, verso 15, o Senhor lhe respondeu: hipócritas. Jesus foi duro, né? Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo para dar água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto,
O povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizara. Se você acredita, diz amém. A história de hoje fala de uma mulher que foi na igreja no sábado. E quem que estava nesse dia lá ministrando a palavra? Quem? Jesus. Lucas capítulo 4 diz que Jesus tinha o costume de ir às sinagogas no sábado. Fazia parte do costume de Jesus, correto? Jesus, ele fez muitos milagres. Os evangelhos contam que Jesus fez 35 milagres. Mas isso é o que está relatado nos evangelhos. Eu acredito, na verdade, milagres de cura. Se você contar outros milagres que não eram milagres de cura, como ressurreição, como multiplicação de pães, como transformar água em vinho, nós passamos aí de 40 milagres. Mas milagres de cura, Jesus fez 35. E desses 35 milagres de cura, 7 milagres Jesus fez no sábado. Alguém uma vez me falou assim: pastor, eu não guardo o sábado porque Jesus curou no sábado. E eu falei: mas que engraçado, eu sou exatamente o contrário. Eu guardo o sábado porque Jesus curou no sábado. Porque foi para isso que Jesus construiu esse dia. Tem uma bênção especial reservada para este dia. Entre os milagres que Jesus fez no sábado, na sinagoga, eu separei aqui os 7. O primeiro foi uma expulsão de demônios, está lá em Marcos capítulo 1. O segundo foi a cura de um homem que tinha uma mão ressequida, está lá em Marcos capítulo 3. O terceiro foi a cura da sogra de Pedro, está lá em Lucas capítulo 4. O quarto foi a cura da mulher encurvada, que acabamos de ler em Lucas capítulo 13. O quinto foi a cura do homem hidrópido, está em Lucas 14. O sexto é a cura do paralítico de Betesda. Lembra do paralítico de Betesda? Uma festa em Jerusalém, em João capítulo 5. E o último foi a cura do cego de nascença, em João capítulo 9. Inclusive essa cura do cego de nascença foi o milagre mais importante de Jesus. Sabia disso? Sério, pastor? Sério. Já preguei sobre isso aqui, inclusive. Por quê? Porque este homem cego de nascença, então o Didi me ajudou quando eu preguei sobre esse assunto, é impossível alguém que nasceu cego voltar a enxergar. Porque ele não tem condições físicas, não teve a formação necessária para que ele pudesse ver. E Jesus faz uma cura no sábado e eles ficam revoltados porque Jesus faz um barro, né? Jesus usa saliva e pega terra e faz um barro e coloca barro nos olhos daquele homem. Por que esse milagre foi o milagre mais importante que Jesus fez? Porque qualquer outro milagre que Cristo fez, outras pessoas fizeram. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, Elias já tinha ressuscitado pessoas, Eliseu já tinha ressuscitado pessoas, multiplicação de pão, já teve multiplicação de pão no passado. Nós já tivemos milagres acontecendo na história bíblica. Mas esse milagre da cura do cego de nascença foi um milagre muito profundo, porque só Jesus poderia fazer aquele milagre. O olho daquele homem não estava completo, ele era um cego de nascença. Barro, se eu pegar o barro e coloco no olho daquele homem, ia inflamar, ia ser pior. Mas barro na mão de Jesus é agente criador. Nós somos feitos de quê? De barro. Então o que faltava naquele homem era barro. Quando Jesus pegou barro e botou barro no olho dele, colocou o que faltava. Que só Jesus podia fazer, ninguém podia fazer. Elias não podia fazer, Eliseu não podia fazer, nenhum outro profeta podia fazer, só Jesus, porque Ele é o Criador. E Ele coloca barro para que aquele barro fosse o agente criador, para que aquele homem pudesse voltar a enxergar. Quando Ele faz isso, cria-se o olho, cria todos os mecanismos para que a pessoa pudesse voltar a enxergar. Deu para entender, não? Mas não é esse o milagre de hoje. O milagre de hoje é de uma mulher que estava há 18 anos encurvada. E diz que este problema que ela enfrentava, a Bíblia diz que era mais do que um problema físico. Ela estava passando por uma luta espiritual. Diz que por 18 anos o inimigo estava sobre aquela mulher e não permitia que ela se endireitasse. É uma história complicada, né? Por 18 anos aquela mulher passava por um processo espiritual. Aqui a Bíblia diz, não é possessão, mas a palavra nem deveria ser possessão. Na verdade, deveria ser, ela estava passando por uma opressão. Ela não estava ali vivendo uma vida endemoniada. Na verdade, ela estava sofrendo uma consequência da atuação do inimigo sobre a vida dela.
Paulo diz que ele também passava por isso, diz que ele tinha um espinho na carne, já viram esse texto, né? Paulo tinha um espinho na carne que lhe esbofoteava o rosto dele, que ele sofria as consequências desse espinho na carne. Aquela mulher passava por essa opressão, e aqui é um milagre, porque Jesus está na sinagoga pregando, e é diferente dos outros milagres que Jesus realiza. Porque a maioria dos milagres que Jesus realiza, as pessoas, elas pediam para que Jesus curasse. Senhor, me ajude para que eu volte a enxergar. Jesus, me ajude para que eu possa ser curado. Senhor, tire de mim essa lepra. Se queres, tire a lepra de mim. A maioria das vezes que as pessoas iam até Cristo, perguntavam para Jesus. Mas aquela mulher, possivelmente, ela entrava naquela sinagoga escondida, de cabeça baixa, quietinha, ficava lá no fundo da igreja, esperando para pelo menos continuar orando, mas passando por uma luta espiritual. E por 18 anos ela frequentava a igreja e não recebeu a cura que ela esperava. 18 anos enfrentando uma dificuldade gigante sobre a sua vida, as consequências de todo aquele problema. Mas naquele dia, o texto é interessante, né? Porque o texto diz assim: Jesus a viu. Ela não queria ser vista. Talvez ela entrou quietinha no final do culto, mas Jesus a viu. E quando Jesus a viu, Jesus não quis deixá-la do mesmo jeito. Por isso Jesus chama ela e fala assim: olha, vem cá, eu preciso falar uma coisa com você. Você está livre do seu mal. Uau! Mas na verdade, naquela manhã de sábado, em que uma cura realizava, na verdade, não era só aquela mulher que precisava de cura. Tinha mais gente que precisava ser curado ali. Na verdade, ninguém se alegrou com aquela mulher que pulava de alegria. Ela não pulava, não? 18 anos esperando a alegria dela. Senhor, obrigado. E disse que ela louvava a Deus, mas ninguém se alegrou com ela. Na verdade, as pessoas começaram a apontar o dedo, dizendo assim: você não deveria estar curada. Você tem outros dias para buscar a cura. 6 dias você poderia ter vindo. Por que você veio no sábado, exatamente este dia? O que está acontecendo aqui? Por que aqueles chefes da sinagoga precisavam tanto dessa cura? Porque os judeus, eles sofreram muitas consequências de não serem obedientes a Deus. Foram levados em cativeiro babilônico. Nós conhecemos a história. Depois que eles voltaram no cativeiro, preste bem atenção, estou tentando apresentar aqui um contexto para você. Depois que eles voltaram para o cativeiro, lá em Jeremias capítulo 17, eles ficam desesperados com medo de ir de novo. Então eles pensam assim: nós não podemos mais errar. Então nós vamos tentar fazer todo o possível e criar regras para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E colocaram sobre o sábado mais de 600 regras só sobre o sábado. Do que se pode fazer no sábado, do que não se pode fazer no sábado. Imagina, um dia que Deus separou para que pudesse ser um dia maravilhoso, mas se tornou um dia de fardo. Pra você ter uma ideia, um judeu na época de Jesus não podia andar mais do que 1 milha no sábado. Então se ele andasse 1 milha e chegasse o horário, ele tinha que parar e esperar o pôr do sol para continuar a sua caminhada. Ele não podia cuspir no chão, porque ele cuspir no chão significa que ele estava regando a terra, estava trabalhando. E não podia carregar um lenço, porque senão estava carregando algo. Então alguns com um jeitinho amarrava e costurava o lenço na roupa, para dizer: então não estou carregando, ele faz parte da minha roupa. E andava com aquele lenço pendurado. Tinha que criar estratégias. Até hoje, se você for em Jerusalém, existe o elevador normal e o elevador para o sábado. O elevador do sábado para em todos os andares, porque você não pode apertar um botão. Se você apertar o botão do elevador... E sabe o que é mais engraçado? É que a maioria das pessoas que chegam nesses hotéis e tal, pede para alguém apertar. Eu não posso, mas você pode. Para poder chegar direto no seu elevador. Interessante, né? As pessoas foram criando regras. E Jesus, na verdade, ele veio para poder mostrar que o objetivo de Deus ao criar um dia sagrado era diferente do que eles acreditavam. O que Jesus estava fazendo ali era simplesmente trazendo paz sobre a vida de alguém que precisava de descanso espiritual, que não aguentava mais ser perturbado pelo inimigo. E foi para isso que Jesus veio fazer. A missão dele era essa: trazer esperança, trazer cura para a vida de alguém. Jesus precisava apresentar isso. Mas as pessoas não queriam enxergar dessa forma. E eram hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Porque eles pegavam o animal todo dia, levavam para beber água, voltavam. Mas para eles era normal. Mas e depois? E aquela mulher que precisava tanto ser curada? Interessante, Jesus precisou trazer algumas lições importantes para trazer descanso sobre ela. Eu vou voltar a falar sobre esta mulher no final da mensagem, mas eu queria trabalhar com você um pouquinho esse tema bíblico que para mim é tão importante. Vamos comigo lá em Hebreus capítulo 4, por favor.
Hebreus capítulo 4 diz assim: Hebreus capítulo 4 diz assim o verso 9. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus 4, verso 9. Portanto, olha o que diz o texto. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Hebreus capítulo 4 não está falando especificamente sobre o sábado aqui está falando sobre o descanso que Deus quer dar. Mas aqui, a palavra que é utilizada, nessa nova Almeida atualizada, usa a tradução mais correta, porque de fato resta um repouso sabático para o povo de Deus. As pessoas precisavam entender que Deus tinha separado um dia para que o povo pudesse descansar. Interessante. Na verdade, o que ele está falando aqui é o do descanso que Deus pode dar. E Jesus, na verdade, ele tem pelo menos 3 descansos para entregar para você. 3. O primeiro é um descanso físico. O segundo é um descanso espiritual. E o terceiro é um descanso eterno. 3 descansos. Guardaram não? Primeiro descanso. Não aprenderam. Vamos lá de novo. Primeiro um descanso. Segundo descanso. Espiritual. Terceiro um descanso. Para esse descanso físico, Cristo deu o sábado. Um descanso na sua semana. Para o descanso espiritual, Deus deu Jesus. Ele é o descanso que nós precisamos. Para o descanso eterno, Cristo dará o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Mas esses 3 descansos são importantes para a nossa caminhada. O texto bíblico diz, resta um repouso para o povo de Deus. Você está cansado? Porque eu estou. E se você quer esse descanso, Deus tem um descanso para você. E esse descanso é muito mais completo do que você imagina. Existe um repouso que o Senhor separou para a tua vida. E você precisa compreender sobre esse repouso. Então quero nessa manhã relembrar com você a importância desses 3 repousos para nós. O repouso do sábado, o repouso de Cristo e o repouso eterno. Vamos lá? Vou começar com o repouso do sábado. Pastor, eu conheço a doutrina do sábado. Tá bom. Mas eu preciso que você relembre algumas coisas. Eu quero fazer aqui um estudo com você sobre a importância desse tema dentro da Bíblia. E eu vou começar lá no Velho Testamento. Já lemos alguns textos do Novo Testamento, mas eu vou começar lá no Velho Testamento. Jesus guardou o sábado, está ali em Lucas capítulo 4. Maria guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, Paulo guardou o sábado. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Mas o que mais que a Bíblia fala sobre este assunto? Separei alguns textos, vamos lá. Vamos começar com Gênesis capítulo 2. Talvez um dos mais famosos textos sobre este tema. Gênesis capítulo de número 2, diz assim, vamos lá. Estamos fazendo aqui um estudo sobre este assunto. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Gênesis 2, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Na verdade, Deus deu 3 bênçãos especiais para este dia. Ele abençoou, ele santificou e ele descansou sobre este dia. A palavra para sábado é Shabá, que quer dizer descanso. Interessante que já existia alguma igreja aqui? Sim ou não? Então Deus deu o Shabá para uma igreja específica, é isso? Não, o texto não fala sobre uma igreja específica. Na verdade, o que existe aqui quando Deus institui o sábado é a humanidade inteira, porque a humanidade era composta por 2 pessoas, Adão e Eva. E os 2 estavam ali recebendo essa bênção de Deus. Depois de uma semana inteira de criação, Deus ele estabeleceu um dia para que você pudesse ter esse descanso, para que você pudesse parar as suas atividades. Interessante. Pastor, mas eu tenho que guardar todos os dias. Tá, você deve ter contato com Deus todos os dias.
Mas Deus fez uma cerimônia, escolheu um dia para você ter um encontro especial com Ele. É como se fosse um aniversário de casamento. Durante todos os dias eu faço as minhas atividades. Mas no meu aniversário de casamento, agora, dia 1º de maio, eu faço 8 anos de casado. No meu aniversário de casamento, eu sei que é um dia especial. E eu vou separar esse dia para estar junto com a minha esposa. Eu não jogo bola, mas se eu jogasse, não era um bom dia para mim jogar bola. É um dia para mim estar com ela. Não é um dia de fazer outras coisas que... É um dia especial. Mas eu só vou comemorar o aniversário de casamento se eu ficar com a minha esposa e se tiver bons momentos durante os 365 dias. Se eu for mau marido durante o ano inteiro, eu não tenho que comemorar no dia do aniversário de casamento. É ou não é? Agora, se eu for um bom marido durante o ano inteiro, eu vou ter motivos para comemorar no meu aniversário de casamento. Assim também é com Deus durante a semana. Se eu passar o dia inteiro com Deus, se eu passar a semana com Ele, se eu acompanhar as minhas atividades com Ele, quando chegar no dia da minha comemoração, eu paro tudo porque eu quero estar com Ele. É minha celebração semanal, eu me casei com Jesus. Eu estou ao lado dEle, eu tenho motivos para agradecer. É passar a semana ao lado do Senhor, sim, todos os dias. E Ele quer andar comigo todos os dias. Mas, mais do que isso. Eu lembro quando eu namorava, ainda namoro, claro, mas na época lá que eu conheci minha esposa, eu ia a Belo Horizonte, e de vez em quando a gente ia para um parque que ficava perto da casa da minha esposa. E a gente caminhava, e durante a caminhada a gente ia conversando. Assuntos aleatórios, né? Como é que foi a vida, quais são os planos, caminhando e conversando. Mas quando a gente ia falar de algum assunto que era muito importante, a gente parava. Tocava em assuntos de sentimento, parava debaixo de uma árvore. Para a gente poder parar para conversar com mais calma, para olhar no olho, sabe? Durante a semana você anda com Jesus, mas é tanta coisa. Que você vai conversando e andando e conversando. Mas o sábado é um dia em que você vai parar para poder olhar nos olhos dele. Durante a semana você caminha ao lado do Senhor. Mas no sábado Ele carrega você nos braços. Ele quer sentar com você. Você entendeu? Mas tem mais do que isso. Eu estava vendo esses dias para trás uma reportagem, achei interessante. Tem um novo método de ensino aí chamado de cronobiologia. Já ouviu falar, não? A cronobiologia estuda os ritmos do corpo. Me corrijam aí os profissionais se eu estiver errado. Me ajudem. Mas pelas reportagens que eu fui pesquisar, a cronobiologia entende que o nosso corpo ele tem alguns ritmos em que as coisas funcionam dentro deste ritmo. Tem um ritmo chamado de ritmo circadiano, onde o nosso corpo ele funciona num período de 24 horas. Quando nós acordamos, ele coloca uma quantidade maior de cortisol no nosso organismo para que a gente pudesse acordar, para que a gente possa ter as atividades. Quando vai escurecendo, ele vai diminuindo a quantidade de cortisol, vai aumentando a quantidade de melatonina para que a gente possa ter o descanso, para que a gente consiga dormir. Correto? Não, a endócrina livre, correto, né? Muito bem. Mas existe também, dentro desse estudo da cronobiologia, o que eles chamam de circaseptanos, onde o nosso corpo ele tem um ritmo de trabalho de 6 dias e descanso de 1 dia. Na época da Revolução Francesa, eles tentaram mudar isso. E eles colocaram uma semana de 10 dias. Você trabalhava 10 dias e descansava 1. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer. Porque o nosso corpo não foi feito para essa forma. Então, na verdade, quando Deus faz a criação do mundo e faz o mundo em 6 dias e separa 1 dia para descanso, Ele já estava estudando Ele é o Criador, todo o funcionamento do seu corpo, e Ele sabe que você precisava ter um dia específico para descansar das suas lutas, para ter um encontro maior. Então, é um descanso físico também, um descanso mental, para você deixar de lado o celular, deixar de lado as suas atividades, para você conseguir estar em mais paz com Deus, paz com a sua família. Deus separou esse dia especial para você. Mas agora vamos lá para Êxodo. Vamos tentar ver um pouquinho o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 14. Vou usar alguns versículos do livro de Êxodo, só para você ter uma noção. Guardem comigo. Êxodo capítulo 14. Vamos entender aqui o texto. Eu falei que estamos em modo aula, então vá anotando aí para você guardar no seu coração. Êxodo 14 diz assim. Olha o que diz o verso 13. Êxodo 14, versículo 13, diz assim, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha o texto. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos.
Versos 15. Então o Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Olha para mim, vamos lá, vamos tentar entender. O que está acontecendo aqui é que depois de 400 anos em que eles foram escravos no Egito, eles agora saíram de lá para no deserto passarem por uma escola de aprendizado ao lado de Deus. E o assunto que eles mais precisavam compreender, o povo de Israel precisava compreender, era o assunto da dependência de Deus. Eles precisavam reconhecer de que eles eram completamente dependentes do Senhor. Está claro isso aqui? E Deus deu tudo para eles que eles precisavam, sim ou não? Deus dava uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia, era o Waze deles. Deus deu uma coluna de fogo para poder esquentar à noite, era o seu climatizador. Era aquilo que eles precisavam para conseguir a sua jornada. E eles aprendiam a ter essa dependência. É claro que reclamavam, porque nós reclamamos de tudo. Mas agora, quando eles chegam perante o Mar Vermelho, eles estão numa emboscada, em que na frente tem um Mar Vermelho, atrás tem um exército do faraó vindo atrás deles, eles ficam desesperados mais uma vez, e Deus fala assim: filhos, vocês estão desesperados porque aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Eu não cuido de vocês. Aprenda a confiar em mim. Eu já não dei tudo aquilo que vocês precisavam, aprenda a confiar em mim. Está claro aqui. E aí Deus diz assim: olha, fiquem tranquilos, vocês nunca mais vão ver esses inimigos. Só marchem. Só marchem, só continue. Cristo estava ensinando a dependência. Eles precisavam aprender a ser dependentes de Deus. Na verdade, a sua jornada, guarde o que eu vou dizer para você. Olha aqui. Você precisa, na sua caminhada, aprender a ser mais dependente de Deus. Existem batalhas que você vai enfrentar na sua vida espiritual, em que é Deus ensinando você a ser mais dependente dEle. Acredite nisso. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 16... olha o que acontece no verso 14. Êxodo capítulo 16, versículo 14. Olha o texto. Guarde bem isso. Êxodo capítulo 16, versículo 14 diz assim: e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Então Moisés respondeu: isso que vocês estão vendo é o quê? É pão. Pão do céu. Pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou. Olha o texto. Isto é o que o Senhor ordenou: que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. E assim fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais outros menos. Alguns mais, outros menos. Conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Porque cada um recolhia o quanto conseguia comer. Deus dava a porção para aquele dia. E dava exatamente aquilo que você precisava para aquele dia. Verso 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Você recebeu o suficiente para hoje. Deus mandava o pão que vinha do céu. Será que era bom ou não? Será que era bom? Você gosta de pão? Eu gosto. Pão de queijo, então. Agora, imagina o pão que Deus faz. Pão da padaria do céu. Mas Deus falou assim: você não vai recolher para amanhã, você vai recolher só para hoje. Eu vou dar o suficiente para você hoje. E ninguém sentia falta de nada, era para aquele dia. Ok, olha o que diz o texto, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas o que aconteceu? Deu bicho e fazia o quê? Cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quando conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Era um pão de mel, vindo do pão do céu. Mas diz mais, verso 22. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. Na sexta-feira. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem.
O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal. E não deu bicho. Interessante, né? Todos os dias, se alguém guardasse, apodrecia. Mas na sexta-feira ele escolhia o quê? Dobrado. E não cheirava mal. Está claro? Verso 24. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. Mas no 7º dia algumas pessoas saíram para recolher. Ô povo teimoso, né? No 7º dia alguns saíram para recolher, porém não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim o povo descansou no 7º dia. Aqui estava talvez uma lição mais prática do povo a respeito da dependência de Deus e da guarda do santo dia. Interessante, o mandamento ainda não tinha sido dado no Êxodo 20. Mas o mandamento do sábado era muito mais antigo do que o mandamento de Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Porque desde a criação Deus já tinha instituído. Só que durante o período que eles eram escravos, eles não conseguiam viver, guardar o sábado como deveriam. Mas aqui Deus estava ensinando na prática, dizendo assim: ó, eu vou dar para vocês o suficiente para aquele dia. Guardem, comam o que vocês precisam, mas no 6º dia peguem dobrado, para que vocês tenham para a sexta e também tenham para o sábado. O sábado é o dia em que vocês não precisam fazer isso, é o dia que vocês vão escolher para conseguir estar mais perto de mim. Aqui é uma lição para nós. O sábado é um dia para ser celebrado com preocupações a menos. Na verdade, quando termina o sábado, você já deveria começar a pensar no outro. O ideal de Deus é que durante a semana você se preparasse para que o sábado fosse um dia de paz. O problema é que nós estamos deixando o sábado cada vez mais escanteado. Não precisa responder para mim, mas quantos aqui fazem o culto de pôr do sol? Nós deixamos de fazer, né? Eu lembro quando eu entrei na igreja, meu sonho era fazer um culto de pôr do sol. Eu entrava no meu quarto, trancava a porta, fazia culto de pôr do sol sozinho, eu e Deus. Até o dia em que uma família lá teve piedade de mim e me chamou para fazer pôr do sol com eles, toda sexta-feira. E era a minha alegria poder ir lá passar o pôr do sol e começar o sábado. Nós estamos corrida, amigo, o diabo tem apertado para que o seu dia seja cada vez menor. Mas Deus separou esse dia para que você pudesse desfrutar dele. Para que você pudesse recebê-lo com alegria. Para que você fizesse uma festa ao chegar esse dia e aproveitasse ele da melhor maneira possível. Mas tá, vamos andar um pouquinho. Êxodo capítulo 20. Olha o que diz o verso de número 8. Vou ler apenas um verso. Lembra-te do dia de sábado para o... Verso 9, 6 dias você trabalhará e farás toda a sua obra, mas o 7º dia, o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Interessante que é o único mandamento dos 10 que Deus deu, que ele diz: lembra-te do dia de sábado. Era um dia que Deus sabia que as pessoas iriam esquecer. Deus sabia que as pessoas iriam tirar da sua memória. Interessante. Aliás, tem até um parênteses interessante aqui. Guarde bem o que eu vou dizer. Depois que Deus deu os 10 mandamentos... Assim que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés recita os mandamentos ao povo, Deus queria ter um contato com o povo, porque a lei dele tem o objetivo de fazer aproximar-se dele. Mas o verso 18 diz que quando o povo presenciou, olha o que diz o texto, Êxodo 20, verso 18. Quando o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Então eles disseram a Moisés: fale você. Deus estava disponível no monte, dizendo: venha, se aproxime de mim. Venha para ficar mais perto de mim. Eu quero ter um encontro com vocês. Eu acabei de entregar minha lei, a revelação do meu caráter. Venham para se encontrar comigo. Mas o povo teve medo de Deus, amigos. E eles pedem para que Moisés vá no lugar deles. A gente está terceirizando a nossa vida espiritual. Vá, Moisés, em nosso lugar. E diz que Moisés sobe o monte e tem um encontro com o Senhor. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Então Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Mas o povo estava de longe em pé, e Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amigo, Deus queria tanto ter um encontro especial com o seu povo, mas o povo estava com medo de ter um encontro especial com o Senhor. Interessante.
Vamos comigo para Neemias. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Falei que hoje era um sermão temático diferente, porque você precisava relembrar a importância desse dia que o Senhor separou para você. Neemias capítulo 13, versículo 15 diz assim. O que está acontecendo aqui? Neemias decidiu ser usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Eles tinham voltado do cativeiro e precisavam reconstruir o muro para que eles tenhassem segurança. Mas Neemias, depois que constrói o muro, Deus o usa para ser um governador sobre o povo, para que Neemias pudesse levar o povo para um reavamento espiritual. O versículo de Neemias 13, versículo 15, diz assim: naqueles dias, olha que história interessante. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uva nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também morava em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes, todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão profanando o dia do Senhor, o dia de sábado. Por acaso o pai de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre a cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel. Vocês estão profanando o sábado. Interessante, verso 19. Então, quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias entendeu que se ele queria ter um reavamento espiritual sobre o povo deveria voltar a guardar o santo dia do Senhor como Deus ordenou. E aqui tem uma orientação interessante. Que horas que começa o sábado? Quando o sol se põe. Eu tinha um amigo que ele brincava que uma vez ele foi jogar bola, o sol se escondeu, ele foi jogar. Daqui a pouco o sol voltou, tinha só escondido atrás de uma nuvem. Tem gente que fica procurando esses momentos, né? Amigos, eles precisavam entender que o sábado não era dia para negociar. O sábado não era dia de ir no mercado, nem na lanchonete. O sábado não é um dia para ir no posto de gasolina, não. Ah, pastor, é uma emergência. Emergência é emergência, mas não deve ser regra. O problema é que está virando regra. Está virando regra. Tem gente que prefere, fazer o plantão no sábado do que no domingo. Eu acho que não era essa a vontade de Deus, se você pode escolher. Acho que um reavamento espiritual só vai acontecer quando nós entendermos que esse dia é um dia para estarmos juntos, para caminharmos juntos, para estarmos como família, para aproveitarmos esse dia como família, para que seja o melhor dia da semana, mas para ser o melhor dia, precisa ser planejado. Isaías 58, estou terminando, Isaías 58, versículo 13, diz assim, Isaías 58, versículo 13, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os meus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se vocês entenderem que este dia é um dia sagrado, pastor, mas eu preciso lá do meu emprego, confie em Deus. No mundo são mais de 30 milhões de pessoas que guardam o sábado. Só de adventistas são 22 milhões. Será que Deus não tem cuidado dos seus filhos? Acredite, amigos. Deus separou esse dia porque Ele quer te encontrar. Ah, pastor, mas eu posso escolher? A Bíblia diz que não, Deus escolheu para você. Ele escolheu esse dia para a tua vida. E Ele espera que você possa entender que esse dia não é fazer a sua vontade, esse dia é um dia que Deus escolheu para você fazer a vontade do Senhor. Último texto sobre o sábado, lá em Apocalipse 14. Poderia ler mais milhões de textos, mas eu preciso terminar com esse texto de Apocalipse 14, que diz assim, Apocalipse 14, versículo 3.
entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Mas verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Temem a Deus e dai-lhe glória, mas adorem a Deus como Criador. E a única lei dos 10 mandamentos que me ensina a importância de adorar a Deus como Criador é a lei que me pede para que eu possa guardar o santo dia do Senhor, o sábado. Na verdade, a mensagem de Deus para os últimos dias, entre elas, seria essa mensagem de salvação através desse dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho visto um despertamento. Tem se levantado algumas pessoas que não são adventistas para falar sobre esse tema. Nas últimas semanas eu vi pelo menos 2 influências das redes sociais falando sobre esse assunto. Deus tem despertado a boca de algumas pessoas para voltar a falar sobre o sábado. Mas Deus também deu essa mensagem a nós. E nós temos deixado de lado essa mensagem. Amigos, o sábado não é um dia de... Você não vai ser salvo por causa dele. Mas aqueles que são salvos pelo Senhor separam um dia para encontrar-se com Ele. Como tem sido o seu sábado? Como você tem encontrado descanso no Senhor? Você está entendendo? A Bíblia tem milhares de textos que pedem para que você separe esse dia. Como você tem feito? Você entendeu por que eu precisava trazer essa mensagem hoje? Você entendeu que às vezes nós precisamos relembrar coisas que você já sabe? Porque Deus quer mostrar para você que Ele cuida de você, filho. Que Ele está cuidando da tua história, da tua vida. Porém, lá no começo eu falei que existiam mais 2 descansos. O primeiro é o físico. E para o descanso físico, Deus deu o sábado. O segundo descanso é o descanso espiritual. E para o descanso espiritual, Deus deu Jesus. Mateus capítulo 11 diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O seu descanso físico, Deus pediu: trabalhe 6 dias, mas um descanse. Para o seu descanso espiritual, Deus deu um dia para que você pudesse ter um encontro especial com Ele. Mas para o seu descanso espiritual, Deus também deu Jesus, que está disponível de braços abertos para receber você, para te trazer paz, para colocar sobre a tua vida a esperança que você precisa. Mas Deus também tem um descanso eterno para o seu povo. Deixa eu ler o último versículo de hoje. Isaías capítulo 66. Sonha comigo, por favor. Isaías 66. Vamos ler a partir do verso 22. Sonhe comigo. Isaías 66, 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra, que eu hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Amigos, o Senhor Deus separou um descanso eterno para a tua vida. E esse descanso eterno chama novo céu e nova terra. Deus separou a eternidade para você descansar ao lado dele. E diz o texto que de um sábado a outro sábado nós nos encontraremos no santuário celestial para adorarmos o Senhor no céu.
Amigo, se é gostoso nós cantarmos a Deus aqui, se é gostoso nós nos unirmos, nos abraçarmos, chorarmos, orarmos ao Senhor, se é maravilhoso você abrir a palavra e ouvir Deus falar com você, se quando chega o sábado parece que te dá uma paz no coração, você respira fundo, você diz assim: olha, eu senti um chamado de Deus para um novo dia. Amigos, para mim, eu sou pastor, eu trabalho muito no sábado para fazer a obra de Deus, mas o sábado para mim é o melhor dia da minha vida, porque eu separo esse dia para estar em contato com o meu Pai, com o meu Deus, com quem me ama. E se esse dia é tão gostoso aqui na terra, cheio de pecado, em que a gente tem que pegar trânsito, tem que lutar para arrumar uma vaga para estacionar, a gente passa desafios, se aqui já é bom, imagina o que será o céu. O sábado lá será o dia mais maravilhoso do universo, porque o Senhor Deus decidiu escolher um dia para que você pudesse ter um encontro completo, em que você não vai dividir ele com nada, em que a sua vida estará em total ligação com o Senhor. Deus tem um descanso físico para você, amém? Deus tem um descanso espiritual para você, amém? Deus tem um descanso eterno para você, amém? A pergunta é se você está disponível para descansar nos braços de Jesus, se você está disposto a receber a paz que Ele oferece. Você lembra daquela mulher que foi no santuário, foi no templo, e Jesus a viu? Lembra dela? Você lembra que por quantos anos ela sofria? 18 anos. E você lembra que tinha um inimigo sobre ela, lembra? E naquele dia ela recebeu o quê? Libertação, ela recebeu livramento, sim ou não? Ela foi curada naquele dia. E diz que ela saiu da igreja, ela entrou encurvada, entrou olhando para baixo, com uma vida que o diabo tentava colocar sobre ela, mas ela saiu olhando para cima, endireitada, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque ali ela encontrou a paz e o descanso que ela queria. Na verdade, no dia sagrado do sábado, ela encontrou o descanso espiritual que é Cristo. E o descanso espiritual que é Cristo entregou para ela o descanso físico do sábado, mas entregou para ela o descanso da libertação em Jesus. Quando você vem aqui, eu não sei como você entrou, mas eu posso te garantir que você pode sair dando glórias a Jesus, porque Ele está aqui olhando você, olhando a tua vida.